Estou um pouco nervosa aqui para apresentar a Ana, então vou dar uma lidinha aqui do lado. Antes de eu iniciar o evento propriamente dito, eu vou pedir para vocês verem se o microfone de vocês não está ligado, para não dar interferência na nossa live. A câmera é livre, vocês podem deixar ela ligada. E as perguntas e os comentários, eles devem ser feitos no chat que tem aqui do lado, que a gente vai ter um momento próprio, depois da fala da Ana, para poder fazer as perguntas para ela. A gente também vai ter um momento para vocês fazerem essas perguntas ao vivo, né? Vocês abrirem o microfone e poderem falar. Então é importante que vocês se inscrevam aqui no chat, botem o nome de vocês, tudo bonitinho. Outra coisa também, depois da fala da Ana, a gente vai soltar um formulário, então é muito importante que vocês fiquem atentos no chat, porque esse formulário vocês têm que preencher para poder confirmar a participação de vocês. Vocês só vão ganhar o certificado preenchendo esse formulário, então é muito importante. Antes de passar a palavra para a Ana, eu vou falar um pouco sobre o NEPES. O NEPES é o Núcleo de Estudo, Extensão e Pesquisa em Serviço Social. A gente faz parte do curso de Serviço Social da UERJ. A gente é coordenado, o núcleo é coordenado pela Ana Maria de Vasconcelos, e atualmente a gente tem 5 bolsistas. Na iniciação científica sou eu e a Daniele, no estágio interno complementar é a Lidiane e a Kinda, na extensão é a Camille, e a gente tem 4 voluntários, que é a Isabela Maria, a Isabela de Araújo, a Amanda e o Renan. E, para além disso, a gente possui uma equipe de técnicos, né, que são assistentes sociais formados e ex-bolsistas do NEPES, a Juliana Baltai e a Natália Faro. O nosso trabalho ele busca contribuir com o fortalecimento da prática profissional, na formação e produção de conhecimento na área de serviço social, e ele é mediado pelo projeto ético-político, a partir do ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, as nossas atividades elas são realizadas se relacionando com isso, né? O ensino são os nossos grupos de estudo, as nossas leituras, os nossos momentos culturais. A extensão é a organização de eventos, essa live, né? A atualização das nossas redes sociais, a gente tem um blog, uma página no Facebook. Temos também a pesquisa, que é onde a gente escreve os trabalhos publicados, é onde a gente manipula os dados que a gente coleta. Então, o NEPES hoje ele desenvolve 2 projetos de pesquisa, que dá continuidade a uma investigação que foi iniciada em 1997 pela Ana Maria de Vasconcelos, e atualmente a gente está na segunda e na terceira fase. A primeira fase ela foi em relação ao assistente social na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A segunda fase a gente está realizando agora, e a gente está numa fase de conclusão já, que é sobre a prática dos profissionais da saúde no município do Rio de Janeiro nos hospitais universitários. E a gente teve o objetivo de analisar como se dá a prática desses profissionais na área de saúde nos hospitais universitários, identificando as suas limitações e as possibilidades práticas, né? A gente entende que os hospitais universitários eles são referência porque eles incluem o ensino, a pesquisa e a extensão. Foi realizada com 9 categorias profissionais, incluindo o assistente social, com 349 entrevistados, com um formulário com 333 variáveis. A partir dessa segunda fase, a gente identificou algumas questões que foram levantadas, como, por exemplo, a formação profissional, e assim a gente entra na nossa terceira fase de investigação, que traz questões exclusivas ao serviço social. E a pesquisa se chama A Prática dos Assistentes Sociais, Cotidiano e Práticas Democráticas, e ela se dá como é a prática dos assistentes sociais no seu diverso espaço socio-ocupacional. E atualmente a gente está na área da assistência, a gente entrevistou 55 assistentes sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro. Entramos em 63 unidades, que incluem CRAs, CREAs, centros POPs, e a gente entrevistou somente os profissionais que, além de fazerem entrevistas, realizavam também reuniões. Além disso, a gente tem um outro braço da pesquisa, que a gente analisa como se dá, como os alunos da graduação, especialização, pós-graduação, eles estão sendo, como está sendo esse processo de formação deles. E, por fim, a gente tem um terceiro braço da pesquisa, que são as análises dos TCCs, né, das conclusões de curso, das teses, das dissertações, também
trabalhos publicados em eventos, anais, congressos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, Ana Maria de Vasconcelos. Ana. Aí ela aí. A palavra é toda tua, Ana. Bem, nossa, quanta gente que está aqui no meu computador. Muitas carinhas conhecidas, um beijo para todo mundo. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a vocês por estarem conosco. Nós temos feito, essa é a nossa 17ª, o nosso 17º encontro. E temos tido bastante gente interessada em discutir a prática do assistente social. Queria agradecer muito a vocês, porque vocês dividem com a gente as nossas tristezas, nossas alegrias, nossas perguntas, nossas dúvidas, né? Eu queria, meninas do NEPS, eu queria que vocês, quando fizesse, assim, 30 minutos que eu já estou falando, eu queria que vocês me avisassem, para eu marcar onde eu estou e ver o que eu vou fazer. Tá bom. Queria pedir a todos vocês que estão ouvindo para fazerem anotações, perguntas. Sempre que a gente fala assim, fica muita lacuna, muita coisa fica pouco clara. Então, por favor, perguntem, anotem, vejam o que ficou obscuro para a gente poder abordar. Certamente eu não vou poder responder tudo, mas certamente as perguntas de vocês vão favorecer que a gente avance nas pesquisas que a gente tem, né? Antes de tudo, eu queria, depois dos meus agradecimentos, começar dizendo o seguinte. Hoje parece que é o Dia dos Direitos Humanos, acho que é isso mesmo. Acho que é hoje, quinta-feira. E ontem aconteceu um encontro em comemoração aos 100 anos da UFRJ, e foi chamado Tomás Piketty. E o Piketty, esse encontro está disponível no YouTube, é só vocês irem lá no Fórum de Ciências e Cultura da UFRJ, que vocês encontram. Ele escreveu 2 livros importantes e, na realidade, eu vejo o Tomás Piketty como uma tentativa desesperada de salvar o capitalismo. E uma tentativa difícil, porque, veja bem, como herança do capitalismo, desde o século passado, se agrava a era das pandemias, né? Nós temos lá no século passado a gripe espanhola, de 18, a gripe asiática, 57, a gripe de Hong Kong, em 1968. Ainda tivemos o HIV/AIDS, ebola, gripe suína, gripe aviária, e agora a pandemia da Covid-19. Então, na realidade, o capitalismo lançou a humanidade na barbárie, que é fruto de violência de toda ordem, e uma barbárie que fica cada dia mais evidente diante da exploração, das opressões de classe, de raça, etnia e gênero. Assim, a gente tem um sistema sustentado na exploração da força de trabalho, na concentração obscena da propriedade privada dos meios essenciais de produção e da riqueza socialmente produzida. Os mais ricos brasileiros, na pandemia, ficaram muito mais ricos. É um sistema baseado no preconceito de raça, etnia, gênero, orientação sexual, sustentado nas doenças de toda ordem, que levam à produção de mercadorias, medicamentos para tratar essas doenças evitáveis,
sustentada em mortes evitáveis, na destruição da natureza. Diante de tudo isso, eu quero expressar não desânimo e desesperança, mas realmente aflição, inquietação, tristeza, diante dessa barbárie que já nos encontrávamos antes da pandemia, uma barbárie competentemente escondida, deturpada pelas crises do capital, agora capital em crise estrutural, uma crise aprofundada com as mortes precoces e evitáveis. A gente sabe que no Brasil, 10 a 15% dessas quase 200 mil mortes poderiam ser evitadas. Quero mostrar minha indignação, tristeza, raiva mesmo, diante da desigualdade obscena entre aqueles que produzem a riqueza, os trabalhadores e trabalhadoras, e a burguesia no Brasil e no mundo. E quem mostra essa desigualdade obscena de propriedade, renda e poder político não sou eu. É só vocês abrirem a última Forbes e está lá os 10 trilionários brasileiros que enriqueceram nessa pandemia. Quero demonstrar minha tristeza com as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores em geral, que estrangulados, devastados, atônitos diante do desmonte dos direitos conquistados historicamente, das mortes, da necessidade de garantia de sobrevivência, não podem reagir em massa. A gente não pode ir para a rua para reagir à privatização da água, da terra, do petróleo, da devastação das nossas florestas, do cerrado pantanal pelo fogo criminoso. Tudo isso com o objetivo de enriquecer ainda mais os capitalistas e restringir ainda mais qualquer possibilidade de auxílio emergencial, auxílio que já foi dito pelo Guedes que não terá continuidade a partir de dezembro. Quero demonstrar minha tristeza, raiva e indignação diante do desmonte das conquistas que se encontravam até há pouco tempo no Brasil, no caminho de se constituírem em conquistas civilizatórias. Desmonte que atinge os direitos humanos e sociais, a pesquisa científica, a universidade pública, a educação pública em todos os níveis, os organismos de garantia e controle ambiental, da saúde, da assistência e da previdência social. Tristeza diante da tristeza e desesperança que observamos nas maiorias atônitas diante de tudo isso, dessa pandemia. Tristeza com aparente passividade, aparente, porque ela não está no jornal, né? A reação a tudo isso não está no jornal. Então, é tristeza com aparente passividade da constatação do brutal aumento concomitante da riqueza dos mais ricos e da pobreza entre os trabalhadores e trabalhadoras. Tristeza diante das consequências permanentes que atingem os trabalhadores pós-Covid, que se manifesta pelo cansaço, sonolência, falta de ar. 64% das pessoas que são atingidas pelo Covid têm sintomas sérios, ficam com sintomas para o resto da vida, com problemas pulmonares, danos nos rins, problemas cardíacos, dores musculares, fadiga. Isso tudo para além da fome, do desemprego, da informalidade. E tem gente que ainda diz que isso é uma gripezinha. Tristeza diante da insistência e aceitação de atuar com foco nas consequências, fugindo sempre, sempre da origem da barbárie que estamos vivendo. Mas isso tudo não esmorece minha fé na ciência, na descoberta da vacina que está vindo, que nos tirarão desse caos pandêmico, não do caos capitalista. Não esmorece minha esperança de que, como a história é resultado da ação de homens e mulheres irmanados por valores e finalidades que nos congregam em lutas coletivas, nós poderemos retomar os caminhos que nos assegurem um mundo de homens e mulheres livres, emancipados, autônomos, ricos subjetivamente. O que significa esse mundo, né? De homens e mulheres livres? Significa a gente ter uma sociedade fundada na propriedade social dos meios essenciais de produção, onde cada um de nós, a partir do trabalho com uma atividade humana autorrealizadora,
condicionado a uma educação emancipadora, só pode ser livre quando todos forem livres. Uma sociedade onde cada um de nós possa ter todas as suas capacidades desenvolvidas ao máximo. Uma sociedade que ofereça a cada um de nós, independentemente da etnia, do gênero, da orientação sexual, das crenças, todas as condições necessárias para que possamos desfrutar e ter acesso, na medida da necessidade, da possibilidade de cada um, a tudo que o patrimônio histórico da humanidade possa disponibilizar a cada um dos seres humanos. E quero ressaltar que, enquanto na sociedade capitalista o trabalho se constitui como trabalho explorado, e por isso alienante e alienador, na sociedade de homens e mulheres emancipados, o trabalho se constitui e é compreendido como fundante do ser social, é compreendido como atividade autorrealizadora, uma atividade onde cada um participa da sociedade que vive com toda a sua inteligência, as suas possibilidades. Este trabalho que é condicionado a uma educação emancipadora. Ora, o que ficou claro com o isolamento social requerido pela pandemia da Covid-19? Ficou claro que os trabalhadores pararam e a economia parou. Ainda que o capital portador de juros continue a acumular riqueza, que vira fumaça com o tempo, né? Por isso as crises, até a próxima hecatombe do capitalismo, ia a ser paga novamente pelos trabalhadores. Então, trabalhadores param, a economia para. E quem foi pedir para voltar para o trabalho não foi quem trabalha, foi quem não trabalha, mas vive do trabalho dos outros. Nesse sentido, quero, além de me solidarizar com aqueles que vêm perdendo seus entes queridos, eu quero agradecer aos trabalhadores do campo e da cidade, que indispensáveis à sobrevivência de todos nós, mesmo com medo do desconhecido, continuam a arriscar suas vidas, como os que produzem e viabilizam a chegada dos alimentos e demais artigos essenciais em nossas casas, como os entregadores, como os trabalhadores dos transportes, e também aqueles indispensáveis no cuidado da nossa saúde, da nossa existência, que são os profissionais de saúde, profissionais da assistência, profissionais da previdência. O assistente social integra todas essas equipes de trabalho e já conta com quase 50 mortes dentro de assistentes sociais jovens, começando a vida. Nós integramos esse conjunto de trabalhadores que, com seu esforço e coragem, deixam claro para todos nós que não é a riqueza que move o mundo, mas o trabalho humano. Seja o trabalho vivo, seja aquele trabalho morto, consubstanciado nas máquinas, na tecnologia. E é por isso que eu quero parabenizar a vocês que estão aqui comigo, por escolherem essa profissão. Nós, como parte e expressão da classe trabalhadora, somos chamados a trabalhar com aqueles que trabalham, com aqueles que só contam com a sua força de trabalho para sobreviver. Mas atenção, isso não significa que, por ser da classe trabalhadora e por trabalhar com os trabalhadores, que a gente atue sempre em favor dos trabalhadores. E isso é o que nós vamos ter. Então, depois de tudo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou aqui para falar para vocês, conversar, é uma conversa, né? Se eu deixar tempo para vocês fazerem perguntas, mas é uma conversa mesmo. Nós vamos conversar sobre isso que a gente tem denominado desde o início da década de 90 de projeto ético-político do serviço social brasileiro. O não entendimento desse projeto tem levado a críticas totalmente infundadas, dizendo que o projeto é inviável, que o projeto gera sofrimento. Ora, quem é inviável, quem gera sofrimento,
para os assistentes sociais e também para a humanidade é o capitalismo. Não é o projeto do serviço social. Não é o projeto de sociedade que luta por homens e mulheres livres, que traz sofrimento. Esse projeto do serviço social, articulado a um projeto de sociedade emancipatório, nos traz esperança, não traz sofrimento. É o capitalismo que está nos trazendo esse sofrimento. Ora, os assistentes sociais contam com um projeto que exige um profissional crítico, criativo e propositivo, como vem dizendo desde lá no início, Zé Paulo, Marilda, para que ele possa contribuir na direção da construção daquilo que está lá no nosso Código de Ética, de uma nova ordem societária sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. É nessa direção que o projeto potencializa a nossa esperança. E não é um projeto em si isolado, mas um projeto de serviço social que está articulado a um projeto de sociedade, um projeto emancipatório. Eu tenho um defeito gravíssimo. Eu começo a falar coisas que eu acho que são importantes e nunca chego no essencial. Então, eu queria fazer uma afirmação agora que tem de ser relativizada, mas eu queria fazê-la para a gente continuar discutindo, para que a gente possa antecipar, né? Por que eu estou dizendo, defendendo não só o projeto, mas a sua atualidade. Então, o compromisso dos assistentes sociais com os trabalhadores, ele só pode ser realizado com a participação de parte expressiva da categoria profissional na formação, mobilização e organização dos trabalhadores na luta pela emancipação humana. Tudo mais que a gente faz, orientação, encaminhamento, acesso a medicamento, acesso a bens e serviços, tudo isso, se não se constituir em caminho, em instrumento para que essa contribuição se realize, essa contribuição é na formação, mobilização e organização dos trabalhadores. Aí nossa atuação vai resultar em contribuição à continuidade da sociedade capitalista exatamente como ele está. E muitas vezes, a partir de uma falsa ideia de que a gente pode humanizar essa organização social, humanizar o capitalismo. Assim, o que está em questão é a qualidade do acesso a bens e serviços, não o acesso a bens e serviços em si. Nossa contribuição está na politização do acesso, ou seja, possibilitar aos trabalhadores, a partir da apreensão da origem dos processos vivenciados, possibilitar que esses trabalhadores e usuários que nos procuram possam desvendar a essência do movimento que envolve o cotidiano da vida na sociedade do capital. E é nesse processo que os trabalhadores que nos procuram podem contar com instrumentos de indagação, controle e ação sobre a realidade que vivem. Não podemos nos esquecer que se a burguesia, do ponto de vista do capital, busca na contribuição do assistente social o bom funcionamento social, a classe trabalhadora, do ponto de vista do trabalho, busca no serviço social não o que está aparente através das suas demandas por acesso a bens e serviços, mas o que está na essência desse movimento que os joga naquela situação de usuários das políticas públicas e privadas, quando nos cabe democratizar espaços democráticos, instrumentos de crítica,
ou seja, democratizar conhecimentos e informações que os fortaleça na busca pela libertação, pela emancipação. Assim, é a atualidade da sociedade do capital que mantém a atualidade do projeto do serviço social brasileiro. Enquanto existir capitalismo, esse projeto é atual. Enquanto existir capitalismo, um projeto de sociedade emancipatória é atual. Nós, assistentes sociais, historicamente, desde lá da nossa origem, e não é no Brasil, não, é sempre, nós somos chamados para atuar junto aos trabalhadores e trabalhadoras em diferentes espaços da vida social, sejam públicos, sejam privados, para que essa organização social consiga esconder, deturpar, transfigurar suas principais contradições. Contradições que são fruto do tripé: exploração, concentração de propriedade e de riqueza social. Para que ela possa ir em frente. Mesmo que esse ir em frente signifique a barbárie, como a gente está vivendo. Que chega ao ponto de um intelectual chamar a atenção da burguesia. Não dá mais, não dá mais para concentrar tanta riqueza. Isso vai dar, não vai dar certo. Desse modo, mesmo que a gente não saiba, nos é destinado o papel de convencer os trabalhadores de que não é o capitalismo a causa da infelicidade e barbárie que estamos submetidos. A causa das péssimas condições de vida e de trabalho tem que ser jogada sobre aquele que, não sabendo serem os deserdados do patrimônio que as gerações anteriores deixaram para as gerações futuras, ele tem de passar a ser culpabilizado, responsabilizado, quando muitas vezes somos nós que fazemos isso no cotidiano da prática. Porque a gente acha esse trabalhador e trabalhadora fraco, porque fez escolhas erradas, porque é preguiçoso. Então, é nesse sentido que ele vai ser responsabilizado por condições de vida e de trabalho que só podem ser garantidas socialmente e não individualmente. Uma situação que, de tanto repetida, passa a ser reproduzida pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, e nós, como parte da expressão dessa classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras que hoje são identificados muitas vezes por nós mesmos, em vez de identificá-los como trabalhadores e trabalhadoras, nós os identificamos como vulneráveis, como em risco social. São esses trabalhadores deserdados do patrimônio histórico da humanidade que passam tanto ser culpabilizados, no máximo, passam a se autoculpabilizar, se autorresponsabilizar por aquilo que só pode ser garantido socialmente. Ninguém é capaz de produzir condições de sobrevivência e dar resposta a todas as suas necessidades individualmente. As respostas são sociais, vêm de todos. E aqui está uma das razões para que não só entendamos profundamente o caráter e o significado do fundo público, por exemplo, mas democratizarmos esses conhecimentos ao máximo. Quantas vezes os trabalhadores e trabalhadoras passam por nossas mãos e agradecem a ajuda que receberam, sem noção de que aquilo está sendo pago por ele a duras penas, mesmo quando ele toma uma pinguinha no bar, ali está descontado o seu imposto. No capitalismo, não são os indivíduos que herdam fortunas, acumulando riquezas, que jamais terminará no período de sua existência, que são responsabilizados e culpabilizados, mas somente aqueles que não têm o que deixar de herança, a não ser a força de trabalho que reproduz biologicamente. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, na sua grande maioria,
Olha só a taxa de desemprego no Brasil hoje. Só vão poder deixar de herança para a humanidade a própria reprodução da força de trabalho, que futuramente vai ser explorada diretamente ou indiretamente pelo capital, tanto através da produção como do consumo. Olha aí o Piketty, vai lá ouvir os debatedores dizendo o auxílio emergencial fez a economia girar. Você bota o dinheiro na mão do trabalhador, ele não vai jogar no supérfluo, ele vai comprar arroz, feijão, ele vai comprar as coisas de necessidade essenciais. Então, com esse projeto, se nós somos chamados para manipular e controlar os trabalhadores e trabalhadoras, com esse projeto, antes de tudo, mudam-se os rumos e os conteúdos da formação acadêmico-profissional, que vai ser referenciada lá por princípios e finalidades, que vai exigir não qualquer conhecimento sobre a realidade, mas um determinado conhecimento, uma determinada teoria social que esteja interessada na apreensão do movimento da realidade social capitalista. Porque para a transformação dos nossos princípios e finalidades em realidade, necessitamos de um profissional crítico, criativo, propositivo, de um intelectual. Um profissional crítico que só pode se formar a partir de determinado conhecimento da realidade, ou seja, tendo como base de sua formação determinada teoria social, que ao permitir o estabelecimento de mediações necessárias entre teoria e realidade, põe condições necessárias para uma atuação crítica, criativa e propositiva. Ser crítico, criativo e propositivo não depende de boa intenção e vontade de ajudar, depende de muito estudo e depende de muita reflexão para definir que caminhos nós queremos dar para a nossa vida e nós, com a humanidade. É aqui que cai por terra aquilo que a formação acadêmico-profissional ainda não conseguiu superar, que é aquela afirmação por assistentes sociais de que, na prática, a teoria é outra. Se, na prática, a teoria é outra, não se sustenta as casas que nós moramos, porque o engenheiro não aprende cálculo na universidade e não vai aplicar lá para que o prédio continue de pé. Se ele fizer isso, o prédio cai. Essa afirmação de que na prática a teoria é outra, é uma afirmação que só pode ser repetida por aquele assistente social que acha que para servir os trabalhadores, né, entre aspas, ou seja, realizar o compromisso com os trabalhadores que está lá no nosso código de ética, basta boa intenção e vontade de ajudar, e não exige conhecimento sobre a realidade mediando a atuação profissional. Vocês acham que isso que está permitindo a gente estar junto aqui depende de boa vontade? Não, depende de ciência, depende de teoria. Este estado de coisas interfere não somente no que faz o assistente social, mas, antes de tudo, no como faz o assistente social. Na realidade, desde esse projeto, não mudou a história a constituição da profissão, nós não passamos a ocupar outras instituições, fazer outras coisas, utilizar outros instrumentos. É o como eles são utilizados e quais os conteúdos que são veiculados através dessa ação. E é isso que exige mudança de estratégias, de conteúdos sempre renovados.
conteúdos a serem democratizados junto aos trabalhadores e trabalhadoras. Esses conteúdos não é para a gente se formar, se enriquecer subjetivamente, não. É para que eles possam mediar as demandas que os trabalhadores colocam na nossa mão. O projeto exige alianças no contexto institucional e fora dele, entre os próprios assistentes sociais, com os demais profissionais e com os trabalhadores e seus organismos de representação. Ora, no capitalismo, enquanto criam-se complexos instrumentos de medida da desigualdade, no mundo e dentro de cada país, como o próprio Piketty esses dias falou lá, surgiu um instrumento fantástico de medir as desigualdades. A gente fica falando das desigualdades ser menor ou menor e diminuir desigualdades, mas não se fala em eliminar as desigualdades. Por quê? Porque exigiria discutir e agir contra a origem das desigualdades. Quem não vai na origem das desigualdades acha que pode humanizar essa organização social. Mas capitalismo e desigualdade entre os indivíduos, entre nações, dentro das nações, é resultante de um desenvolvimento capitalista histórico desigual e combinado. A exploração, a desigualdade, a miséria, a pobreza, as opressões, a concentração de riqueza e propriedade são constitutivos do capitalismo. Vai lá ler Acumulação Primitiva, lá no Capital de Marx, para ver como é que, onde surge, né? Como é que se faz essa acumulação que até hoje, segundo Virginia Fontes, continua acontecendo. Sem entendermos a lógica e as leis fundamentais da organização social que a gente vive, do capitalismo, nós não podemos entender a complexidade do serviço social com seus projetos profissionais. Que é necessário ter clareza de que o capitalismo, é o solo da nossa vida e da nossa atuação profissional, e um solo que contém determinações das condições de vida e de trabalho de todos nós, enquanto existir essa organização social. Nós nunca contaremos com um espaço ideal de trabalho, isso não existe na sociedade do capital. Esse espaço tem que ser conquistado diuturnamente, diariamente, cada um dos assistentes sociais, tendo em vista ampliar o grau de sua autonomia. Aqui seria necessário reconstruir historicamente, eu acho que não é também aqui meu papel, tem muita literatura sobre isso, milhares de lives que estão acontecendo aí, disponíveis no Cefes, nos CREs do Brasil inteiro, e que a gente pode ter acesso a essas discussões. Mas é necessário dizer que o serviço social é uma profissão do capital. O serviço social surge no contexto da sociedade do capital para dar resposta a problemas gerados pela sociedade do capital. Ora, se surge no Brasil lá em 1900, na década de 30 do século passado, somente 30 anos depois, assistentes sociais acessando conhecimento sobre a realidade que favoreceu apreender a lógica dessa organização que a gente vive, que os assistentes sociais começaram a se perguntar sobre esse papel que estava desempenhando na sociedade junto aos trabalhadores, aos quais eram chamados a atuar. É lá que começa isso que a gente, nesse processo de renovação, processo de reconceituação da América Latina e de renovação no serviço social brasileiro, descrito por Neto lá na Ditadura e Serviço Social,
ali que começa a gestação disso que hoje a gente chama de projeto profissional, e que se estrutura a partir de valores e referências que estão em confronto direto com a origem conservadora da profissão e, consequentemente, com a sociedade capitalista. É em confronto a esse estado de coisas que tem origem esse projeto. Ele não muda a profissão, como eu disse. Prestamos serviço aos mesmos trabalhadores e trabalhadoras nos seus diferentes segmentos, atuamos nas mesmas instituições, ainda que bastante ampliadas, né, depois da Constituição de 1988, inclusive com a criação dos CRAs e CREAs, Centro Pop, etc., né, com a municipalização de várias das políticas. Nós contamos com a mesma legalidade e autonomia, ainda com possibilidades de ampliação e de adaptação a cada momento histórico. É assim que esse projeto nos abre a possibilidade de, como afirmou a Maria Yamamoto, de dar respostas às requisições institucionais, ao mesmo tempo que atuamos em favor dos trabalhadores. Então, é pela mesma ação. Nós nunca vamos deixar de servir ao capital. Mas é neste processo de servir ao capital que, a partir de muito investimento na nossa formação acadêmica, profissional e ético-política, que a gente pode tentar favorecer também o trabalho, e não só o capital. Porque servir ao capital é muito mais fácil. Basta agarrar o canudo, ter um pouquinho de experiência de vida, boa vontade, vontade de ajudar, algum adestramento técnico, para que a gente possa servir ao capital. Nós somos chamados para calar a boca, nós somos chamados para acalmar os conflitos, para acolher. Mas ai de nós se acharmos que as exigências são só teórico-metodológicas, de estudar, de entender essa organização social que a gente vive. Em primeiro lugar, esse projeto nos coloca em confronto com os princípios pelos quais nós somos ensinados a ser, pensar e agir. Quando nós somos ensinados a ser, pensar e agir de forma capitalista. Será que eu já me perguntei sobre isso? O que significa se colocar criticamente diante dos valores que eu não pedi para ter? De ser competitivo, de estar em permanente disputa, de ser individualista, de ser preconceituoso. Ai de nós se acharmos que cada um de nós não carrega preconceitos. Então, se esse projeto, em primeiro lugar, nos coloca em confronto com os nossos valores, por outro lado, ele foi fruto do próprio protagonismo da classe trabalhadora na luta de classes. Olha lá, quando que começa o processo de renovação do serviço social no Brasil e quando começa também a reconceituação na América Latina, como é que estava o movimento dos trabalhadores naquele momento histórico? Ora, se nós fomos frutos desse protagonismo da classe trabalhadora na luta de classes,
Ora, quanto mais os trabalhadores perdem seus direitos, perdem espaços de luta, são massacrados, mais nós, como assistentes sociais, encontramos dificuldade não só de transformação desse projeto em realidade, mas de ter assistentes sociais aderindo a esse projeto, na medida em que, assim como os trabalhadores, nós, os próprios assistentes sociais, como parte e expressão dessa classe, ainda que de formação superior, e a gente sabe que uma formação nem sempre de qualidade, e muitas vezes não continuada, né? A gente mesmo não dá continuidade à nossa formação, acha que pegar o canudo está pronto. E se a gente acha isso, nós podemos ser facilmente capturados por falsas promessas, falsas ilusões, alternativas que vão na contradição, em contradição com os próprios interesses e necessidades da classe trabalhadora, ou seja, meus próprios interesses. Ora, quantos de nós não acreditamos nas promessas de que a situação da classe trabalhadora vai melhorar porque alguém, um político, um magnata, vai ajudar a mudar o curso da história dos trabalhadores? Crença de que basta ser trabalhador para estar a favor dos trabalhadores. Crença de que é possível melhorar o capitalismo, humanizar, através das políticas sociais, quando o acesso a bens e serviços que essas políticas garantem, operados por nós, mesmo que seja por uma maioria, passa a ser a finalidade da nossa ação profissional. Ou seja, eu vou lá, boto uma pessoa para dentro da área da saúde, viabilizo um remédio, um exame, e volto para casa com a consciência tranquila. E a pessoa traz presente, me dá agradecida porque eu mudei a vida dela. Isso significa fazer girar a roda do capital. Muitos de nós, assistentes sociais, estamos convictos de que o fato de facilitar o acesso dos trabalhadores a diferentes bens e serviços, operados pelas políticas e pelas diferentes instâncias do Estado, significa realizar esse compromisso com os trabalhadores expresso no nosso Código de Ética, e não é bem assim. Quem garante o rumo da história a favor dos trabalhadores não é um agente externo. Por isso não podemos contar com aquele agente de mudança, lembra que a gente lê lá nos textos, ainda lemos até hoje? Quem tem de construir, quem pode construir as condições para poder mudar o curso da história é o conjunto dos trabalhadores, é a massa trabalhadora. Não sem razão, Marx dizia, a teoria, quando penetra as massas, se transforma em força material. A teoria, quando penetra as massas, se torna força material. Nessa direção, o acesso a bens e serviços públicos e privados não muda a realidade da classe trabalhadora. São extremamente necessários. Mas mal dá para ela estar viva, e parte dela, porque as políticas não são universais. Mal dá para a classe trabalhadora, parte da classe trabalhadora, viver para lutar. O simples acesso a um bem e um serviço não possibilita que os trabalhadores possam utilizar as políticas como instrumento de luta, se o trabalhador acha que ela é ajuda e não direito. Caramba, vocês não me avisaram nada? Ana, eu ia falar agora. Como é que eu corto a senhora? Mas passou uma hora. Mas não tem como cortar a senhora, Ana. Vamos para frente? Vamos, continua. Tudo bem, gente? Tá todo mundo falando aqui para continuar. Tá bom, então vamos. Eu dei um susto porque o meu galinho aqui cantou me avisando que são 17 horas. Porque eu botei ele para despertar e me avisar. Desculpa o susto. Ai, deixa eu ver onde eu estava. Então, nessa direção, o acesso a bens e serviços públicos e privados não muda a realidade da classe trabalhadora, mal dá para ver, tá?
o simples acesso, não. Então, na direção do projeto profissional, a contribuição dos assistentes sociais aos trabalhadores não está fundada no simples acesso a um bem, a um serviço, mas na qualidade desse acesso. Veja bem, olha, as nossas papisas lá, o principal para elas não era ali o que elas estavam viabilizando para aqueles trabalhadores naquele momento. Era quais os valores que elas estavam passando para a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora tivesse como modelo a burguesia. Então, o que os assistentes sociais podem oferecer ao movimento geral dos trabalhadores é potencializar o seu protagonismo na luta de classes. E isso vai muito além do acesso a bens e serviços e aos direitos sociais. Esse acesso é que possibilita nós, assistentes sociais, estarmos em contato com a classe trabalhadora. Isso é ouro para a gente. E essa contribuição está determinada pela nossa capacidade, e não é individual, não, é individual e coletiva, de contribuir nessa formação, mobilização e organização dos trabalhadores na luta pela emancipação. Uma luta que até a vitória tem se dado pela colocação de limites ao capital. Dar essa contribuição exige de nós, assistentes sociais, antes de tudo, segurança de princípios, mas de forma indissociável a escolha da teoria social que nos forme e informe sobre a sociedade em que vivemos. E isso, na perspectiva pluralista, anota aí para vocês me perguntarem o que é isso. E isso só pode ser encontrado em Marx e no marxismo, não há outra teoria interessada em aprender a lógica e as leis fundamentais da organização que a gente vive. Quem escolhe esse projeto e diz que não gosta de Marx nem dos marxistas, não sabe o que está afirmando. A análise social fundada na crítica da economia política que a gente só pode conseguir ter, entendendo a lógica dessa organização social, é para nós, assistentes sociais, tão essencial como é o cálculo para o engenheiro, como as leis para o advogado, como a anatomia para o médico. Então, a possível contribuição dos assistentes sociais no processo de formação, mobilização e organização dos trabalhadores exige segurança de princípios e da teoria necessária para que possamos necessária a transformação desses princípios em realidade, para que possamos realizar uma análise social fundada na crítica da economia política, o que vai nos favorecer lá no cotidiano da prática, no planejamento da nossa inserção institucional, individual e coletiva, na identificação de estratégias, na definição de estratégias, na identificação de possibilidades, estão lá, como a Marilda disse, estão lá no cotidiano. Para que eu apreenda essas possibilidades, eu tenho de ter conhecimento sobre a realidade, eu tenho de ter teoria. Ela não aparece na minha frente, se fosse assim, não precisava de teoria. Não é assim? Se a essência, se a essência tivesse aparente, não precisava de teoria. A essência do capital fica escondida. Então, é dentro dessas mesmas instituições que nós vamos lá identificar possibilidades, estratégias de ação. Nós vamos utilizar os instrumentos. O que é fundamental para o assistente social? Linguagem, entrevista, reunião. Saindo desses três, nós temos uma série, mas não é o centro. E não basta planejar
e realizar o planejamento. Nós temos de planejar, realizar, sistematizar e analisar. Nós temos de permanentemente estarmos nos perguntando sobre as consequências da atividade profissional, sobre o que restou para os trabalhadores e trabalhadoras daquilo que a gente vem desenvolvendo. Eu só posso fazer isso e só posso apreender isso através de sistematização qualificada daquilo que a gente faz. Eu comecei a escrever isso com 30 páginas, 50 páginas, e virou um capítulo do meu livro, que está lá, 300 páginas do livro, só sobre isso. É a dimensão ético-política que define princípios e finalidades que só podem ser transformados em objetivos a serem alcançados, mediados por teoria social que capte o movimento e a lógica da sociedade em que vivemos. Quanto aos princípios, nós estamos nos referindo a quê? Nós estamos referindo àqueles 11 princípios lá do Código de Ética Profissional que orientam nossos deveres, direitos e proibições com relação aos trabalhadores, usuários, às instituições empregadoras, aos demais profissionais e à própria sociedade. São os princípios que abrem o nosso Código de Ética. É exatamente estudando a categoria, em como ela, ao escrever, ao atuar junto aos trabalhadores e ao se organizar politicamente, ao formar quadros de assistentes sociais, é estudando esse conjunto que eu fui ver que esses princípios são entendidos das mais diferentes formas pelos assistentes sociais. O que resulta em ter o projeto profissional em diferentes direções. Quase nunca na direção crítico-emancipatória. Por quê? Porque esses princípios, por grande parte da categoria profissional, são apreendidos de forma fragmentada. Nós lá, quem tiver condição, abre aí, é só puxar Código de Ética do Assistente Social, aparece lá, disponível, abre lá nos nossos princípios. São 11 princípios. Quando você vai para TCC, tese, dissertação, especialização, para os assistentes sociais escrevendo artigos, para os assistentes sociais escrevendo lá artigos para o INPES, para os CBAs, como é que você encontra esses 11 princípios? Encontra os assistentes sociais falando assim: eu tenho como referência a justiça social e acesso a bens e serviços. Eu defendo a democracia, a cidadania, os direitos humanos e sociais. Eu sou contra os preconceitos, eu defendo a qualidade dos serviços prestados aos usuários. Eu estou repetindo o que eu li, eu ouço, nas entrevistas, nas reuniões. Respeito ao ser humano e não discriminação por questões de gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade, condição física. Eu defendo a liberdade, ponto. Ora, quando a gente pega esses princípios como eles estão aqui, fragmentados, eles estão aqui, nos 11 princípios do Código de Ética. Mas eles aqui não têm unidade. Eles não são a totalidade orgânica que dá um significado, uma direção social clara para a gente. Faltaram princípios essenciais aqui. A começar
pelo primeiro princípio que abre o nosso código de ética. A gente nunca pode esquecer que na sociedade capitalista, tudo é revertido a seu favor. Não é à toa que a gente passa a chamar trabalhadores e trabalhadoras de indivíduos em risco social, indivíduos vulneráveis, indivíduos excluídos, que a gente esconde o nome trabalhador e passa a chamar o trabalhador de parceiro. É tanto nome que eu esqueço, toda vez que eu quero lembrar, eu fiz uma lista disso lá no meu livro, de todos os nomes que substituem a denominação trabalhador. Você não, trabalhador no Brasil se só encontra no dia do trabalho. O resto é colaborador, é parceiro, é isso, é aquilo, mas não se fala em trabalhador. Ora, se tudo é desvirtuado a seu favor, começa pelo nosso primeiro princípio. Um assistente social que diz escolher esse projeto como referência não pode falar somente que defende a liberdade. Que liberdade no capitalismo é uma liberdade que divide. Vai para a rua e pergunta a qualquer pessoa: o que é liberdade para você? Liberdade eu sou livre até onde começa a sua liberdade. Então, não é uma liberdade aqui, irmã, é uma liberdade que a minha termina quando começa a sua. É uma liberdade que não é construída, mas ela é aqui, individualizada. Ora, como é que nós, assistentes sociais brasileiros, abrimos nosso código de ética? Reconhecimento da liberdade, nós não demos um ponto. Não demos um ponto porque a gente quer colocar uma outra direção social. A gente quer enfrentar essa noção de liberdade que está vigente na ordem do capital. Por isso a gente não dá um ponto e continua. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes. Quais são essas demandas? Autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Lembra que eu falei? Trabalho com uma atividade humana autorrealizadora, que está lá, só pode ser conseguida através de uma educação emancipadora, que dê condições à plena expansão de todos os indivíduos sociais. Aqui a gente não está falando de um ou outro ser humano, a gente está falando de todos. Plena expansão dos indivíduos sociais. É ao abrir o Código de Ética do Assistente Social que a categoria diz para a sociedade brasileira que veio. Ela está em confronto direto, tanto com a sua história conservadora, como com a sociedade vigente. Porque a gente está falando de uma liberdade que congrega, onde eu só posso ser livre quando o outro também é livre, quando o outro também é livre. Quando nós construímos coletivamente essa liberdade, que não está dada, não está posta. Mas, quando a gente segue os nossos princípios, os assistentes sociais brasileiros dizem, mas nós não estamos com o pé numa utopia.
Nós estamos colocando uma finalidade, nós estamos colocando um princípio. Mas nós sabemos que nós vivemos numa realidade capitalista. Por isso, a primeira coisa é defender intransigentemente direitos humanos e recusar arbítrio e autoritarismo. Porque isso alimenta o capital. Olha lá, quando é que surgem os direitos humanos? A humanidade passando por 2 guerras devastadoras. Então, a gente tem que botar o pé na realidade e dizer, temos aqui como princípio defender direitos humanos e recusar arbítrio e autoritarismo. E seguimos nos nossos princípios. Ampliação e consolidação da cidadania. Bem, não é defesa da cidadania, ponto. A gente está dizendo que essa cidadania que já existe aí, ela não é suficiente para a gente está reconhecendo que a necessidade de sua ampliação e de sua consolidação. Uma tarefa que não é nossa, considerada tarefa primordial de toda a sociedade. Olha aí a gente se irmanando com projetos de sociedade, com vistas a quê? A garantia dos direitos, não só direitos civis, não só direitos políticos, mas direitos civis, políticos e sociais, tidos como indissociáveis, um não pode ser tido sem o outro. Essa ampliação e consolidação da cidadania não pode se dar em cima de um dos direitos, mas esses direitos tidos como indissociáveis, políticos, civis e sociais. E seguimos. Defesa e aprofundamento da democracia, também não colocamos um ponto, porque o capitalismo vem convivendo com a democracia, enquanto ela não atrapalha os seus interesses de acumulação. O capitalismo faz da democracia o que ele quer. Olha como é que são eleitos hoje os nossos representantes no Brasil e no mundo. Então, a gente está falando que a gente defende e quer o aprofundamento da democracia. E a gente não dá um ponto porque a gente está dizendo que democracia que a gente está defendendo. A gente entende a democracia enquanto socialização da participação política, mas não só, mas socialização da riqueza socialmente produzida. A gente não quer uma democracia onde a gente vai lá de 4 em 4 anos para votar. A gente quer uma democracia que também resulte em participação na riqueza socialmente produzida. Nós nos posicionamos em favor da equidade e da justiça social, também não tem um ponto. Porque senão a gente vai ficar lá junto com o Piketty, junto lá com o ministro da Economia francês, que acha que tem que diminuir as desigualdades. A gente não está falando em diminuir a desigualdade, a gente está falando em eliminar desigualdades, eliminar pobreza. Todos os estudos mostram que isso é possível nesse momento da humanidade. Então, posicionamento em favor da equidade e da justiça social, que assegure universalidade de acesso a bens e serviços, não essa política, essa seguridade social mínima que está lá na nossa Constituição, saúde, assistência e previdência, que deixa de fora o trabalho. A gente está dizendo que assegure universalidade de acesso a bens e serviços relativos a programas e políticas sociais, bem como uma coisa que não pegou na Constituição brasileira, que é a gestão democrática dessas políticas. Olha o papel que os assistentes sociais têm
em lá, lembra que eu falei, favorecer a mobilização, organização e formação desses trabalhadores, como eles podem participar na gestão das políticas que eles estão acessando? Isso não pegou porque a gente tem decisões políticas nas nossas chefias? Isso não foi discutido com a população, esse direito de participar da organização do serviço, de ter o controle social dos bens e serviços? Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito. Por quê? Porque a gente sabe que nós vivemos e fomos criados e fomos ensinados a ser preconceituosos. Empenho em eliminar, empenho. Só se elimina preconceito em outra sociedade que não é essa. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Isso aqui só tem sentido quando a gente tem lá esses 11 princípios apreendidos de forma orgânica, com uma totalidade inseparável, indissociável um do outro. Cada princípio desse só pode ser entendido nas suas relações e conexões com os outros. Garantia do pluralismo, através de respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Lembra que eu falei para vocês do pluralismo? Porque se a gente tem necessidade de uma teoria social que nos dê condições de uma análise teórico-crítica, a gente também reconhece que todo indivíduo que se volta sobre essa realidade, a realidade produz conhecimento. E é nesse sentido que a gente respeita as outras produções e vamos nos apropriar e chamá-las para o debate até o momento que elas não confrontam diretamente com os nossos princípios. Opção por um projeto profissional. Esse aqui é um princípio essencial que dá sentido aos outros, junto com a liberdade, e que é o menos citado pelos assistentes sociais em todas as instâncias. Seja na produção de conhecimento, seja nas entrevistas com os assistentes sociais, seja na produção, na organização política, esse é o princípio menos citado, menos presente entre os princípios. E olha só o que ele está dizendo. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária. E não é, a gente também não dá um pontinho, não. A gente está dizendo que ordem societária é essa? É sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. A gente abre o nosso código de ética dizendo que a gente não concorda com o sistema que a gente está vivendo. Que tudo que a gente faz aponta para a construção de outra organização social. Mas não é em qualquer direção, não. É uma organização que não esteja baseada na exploração do trabalho, na dominação de qualquer ordem, nas opressões de qualquer ordem. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partirem do princípio desse código com a luta geral dos trabalhadores. Olha, nós, no cotidiano da prática, a gente conhece todas as instituições para onde encaminhar os nossos trabalhadores, instituições capitalistas, mas nós não conhecemos as instituições, os organismos de representação dos trabalhadores e trabalhadoras com as quais a gente trabalha. Às vezes, o trabalhador está colocando na minha mão um problema que está sendo enfrentado por um certo movimento social que eu não conheço e não posso encaminhar o trabalhador, porque eu desconheço os movimentos sociais. Quais
os movimentos sociais que estão realmente articulados aos interesses e necessidades dos trabalhadores? Quais estão em vigência? Onde estão funcionando os conselhos de política de direito, que tem lá assistentes sociais que eu posso encaminhar e posso referendar o encaminhamento dos usuários que eu atendo? Nós temos muito mais, entendemos muito mais da política social e dos seus recursos do que dos trabalhadores e os seus recursos de luta política. Os seus sindicatos, seus organismos de representação. Compromisso com a qualidade do serviço, esse é o que mais aparece. Mas o que adianta eu ter compromisso com a qualidade se a direção social é contra os trabalhadores? Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Isso aqui sozinho não é nada. Só tem sentido quando eu estou afirmando a liberdade como valor ético central e dessas políticas, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. A afirmação de outra organização social que não é essa. A defesa contra o arbítrio e o autoritarismo. Exercício é outro princípio muito citado. Exercício do serviço social sem ser discriminado e sem discriminar. Ora, nós seremos sempre discriminados na sociedade do capital. A gente tem de lutar para não ser. Mas nós somos exatamente por trabalhar com os trabalhadores. Porque os trabalhadores não são o centro da organização social. O indivíduo social, o ser humano não é o centro dessa sociedade. O centro é a mercadoria. Quem trabalha com a mercadoria, quem trabalha fazendo um computador, é muito mais respeitado do que nós, assistentes sociais, que trabalhamos com os trabalhadores cotidianamente. Por quê? Porque o ser humano não é centro dessa organização social, é a mercadoria. E nós somos discriminados exatamente, não só por ser parte e expressão da classe trabalhadora, mas trabalhar com os trabalhadores. Exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar por questões de inserção de classe, etnia, gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. A discriminação na sociedade do capital é necessária. O capital precisa jogar homens contra as mulheres. Precisa colocar filhos contra os pais. Precisa colocar trabalhador contra trabalhador. Vai estudar, vamos à história. Vamos ver lá desde que os trabalhadores se colocam na cena política, lutando por sua emancipação. Veja o que foi gasto pelo capital para controlar, para manipular os trabalhadores. Para como é que a gente fala? Cooptar os trabalhadores para os seus interesses de acumulação. E como a vida da gente é tão curta, como é fácil a gente ser capturado. Por isso a segurança, a essencialidade da segurança dos nossos princípios. Bem, gente, eu desculpa, eu falei demais, e eu quero ouvir vocês, desculpa muito, mas eu falei que eu falo muito, né? Todo mundo sabe que eu falo demais. Ô, meninas, assumem aí o comando. Não fala nada demais, ela fala o suficiente. Foi muito boa a fala da senhora, agradecer a senhora por sempre falar coisas que fazem a gente refletir, assim, e deixa a gente sem palavras para as palavras da senhora.
Quem vai fazer as perguntas para a senhora é a Lidiane. Cadê ela? Eu vou lembrando para o pessoal que a gente vai botar no chat agora o formulário para vocês preencherem, para vocês ganharem